Então, vamos começar. Eu vou começar com essa primeira pergunta aqui, olha. What do you do for a living? Vocês já ouviram essa pergunta antes? What do you do for a living? Então, você que está aí, que está me ouvindo, já está vendo a pergunta aí na tela, já vai repetindo comigo. What do you do for a living? Né? What do you do for a living? Que pergunta é essa? É aquela mesma pergunta, what do you do? É uma pergunta profissional. O que você faz profissionalmente? Qual é a sua atividade profissional? Então, talvez você tenha ouvido já o what do you do, né? What do you do? Que é mais genérico, é mais aberto. Agora, what do you do for a living? É assim, o que você faz da vida para ganhar dinheiro? Qual o seu ganha-pão? Como é que você se sustenta? Mais ou menos assim, não? As traduções assim bem toscas, mas é mais ou menos essa é a mensagem. Como é que se responde essa pergunta, what do you do for a living? Você pode responder, então, por exemplo, eu responderia essa, né? I'm a teacher. I work as a language teacher. Então, nós temos aí, bem simples, né? I'm a teacher. Notem que I'm é o verb to be, eu sou. Está na forma contracta, a pronúncia é I'm. Então, o verb to be fecha aqui, gente, ó, I'm. E aí a gente tem esse artigo indefinido que é usado antes de substantivos. Então, antes de jobs, vocês sempre vão ter esse artigo indefinido, né? I'm a. Não é a, é a. I'm a teacher. Aí, junta tudo. I'm a teacher, I'm a teacher. I'm a teacher. Tá bom? E aí tem mais essa frase. I work as a language teacher. Então, eu sou professora de profissão, de formação, e com o que eu trabalho, né? I work as a language teacher. Então, eu trabalho como professora de línguas, de idiomas, de inglês como língua estrangeira e também português como língua estrangeira. Então, por exemplo, existem professores de matemática. Então, se você for um professor de matemática, I'm a math teacher at a high school, at a secondary school. Tá vendo? Então, você pode dizer primeiro a sua profissão de formação e uma informação mais específica usando I work as a language teacher, ok? Então, essa é uma alternativa. Você fala a sua profissão de formação e depois você fala com o que você trabalha mais especificamente. Outra alternativa é essa aí, olha. I'm an engineer. I work for a multinational company. Então, você pode falar da sua profissão de formação e de atuação, né? E a empresa para onde você trabalha, ok? Agora, prestando atenção para para a primeira frase, I'm an engineer. Lembra que no primeiro eu coloquei I'm a teacher? Por que no primeiro estava a e nesse segundo exemplo está an? Porque nós temos dois, em inglês, nós temos dois artigos indefinidos. O a, que vem antes de sons de consoantes, e o N, que vem antes de sons de vogais. Então, a gente tem o engineer, que é um som de uma vogal, então, junta com N. Então, fica uma coisa só. I'm an engineer. Tenho certeza que tem um monte de engineer aqui, né, assistindo, né? O que mais tem engineer. So, I'm an engineer. E se você quiser falar para o tipo de empresa que você trabalha, também é uma alternativa. I'm an engineer. I work for a multinational company. Okay, so this is a second possibility as an answer for the question, what do you do for a living? Uma outra possibilidade é você falar da sua graduação. Então, a gente tem esse exemplo aqui. I have a degree in psychology, que é psicologia, né? Então, eu tenho um diploma, eu tenho graduação. Esse degree seria graduação. I have a degree in psychology. Psychology. Olha só que interessante essa palavra, que é psicologia. Começa com a letra P, mas o P é mudo. Então, em inglês fica só o psy. Psychology. Já repete aí, pessoal. I have a degree in psychology. Ou então, você pode usar essa outra alternativa. I majored in psychology. A minha formação, ok? A minha graduação, a minha formação. I majored in psychology. E aí, but I work as a HR manager. Então, assim, eu tenho uma graduação em psicologia, mas eu trabalho como gerente de RH. Muito comum, né, pessoal da área de RH, o pessoal com esse perfil de psicologia, né, psychology. Ok? Então, novamente, what do you do for a living? Aí você pode ser mais específico. Well, I have a degree in psychology, but I work as a HR manager. Né? Então, eu não pratico psicologia. I work as a HR manager. Ok? Uma outra maneira também de responder a pergunta what do you do for a living
é falar a área de atuação, a sua área de atuação. Então, você pode colocar aí, ó, I work in sales. I work in sales. Você também pode falar I'm in sales, também é uma outra alternativa, né? I work in sales, I'm a sales manager. Também é uma outra alternativa. Você fala a área, né? Então, digamos aí, sua área, o que? IT. I work in IT. I'm a tech leader, ok? Por aí vai. Se você não trabalha para uma empresa, se você é autônomo, vamos dizer assim, né? Como é que se fala autônomo em inglês? Autônomo em inglês, eu nem coloquei aqui. É self-employed, né? Mas só que assim, self-employed is an occupation. Não é uma coisa que você fala, né? Não é uma coisa que quando você está socializing, né? Você fala, I'm self-employed. Porque self-employed é a sua situação. Não é necessariamente uma coisa que você fala, né? Você diz que você coloca aí como uma atividade profissional, né? Self-employed é um fato sobre você. Algumas pessoas trabalham para empresas, né? I work for a company and my friend is self-employed. Ou seja, ele trabalha para ele mesmo, né? Então, tem essa expressão. Mas tem gente também que trabalha como freela, né? Que é o freelancer. Então, você pode também dizer I work as a freelancer. E aqui tem um exemplo, I design, aí você pode falar o que você faz, que tipo de serviço você oferece, né? I design websites for small companies, tá? E também, quando eu tô fazendo o treinamento para entrevistas de emprego em inglês, às vezes a pessoa tem um job gap, né? Às vezes a pessoa ficou fora do mercado aí uns 4 meses. E aí a pessoa, de repente, não quer dizer, tipo assim, fiquei desempregado, né? Eu não quero dizer que eu fiquei fora, porque de fato eu fiquei fazendo uns freelas para também ficar mais ativo e continuar estudando e ganhar um dinheirinho. E eu queria dizer isso no meu job interview. Então, isso é um tipo de coisa que eu treino também no job interview, quando a pessoa tem um job gap e às vezes o entrevistador faz essa pergunta, né? So you didn't work for 4 months, what were you doing? O que você estava fazendo esses 4 meses? E aí você pode dizer, só que aí aqui no caso, né, vai ficar no passado. Vai ficar, I worked, so in these 4 months, I worked, passado, worked, passado work, I worked. I worked as a freelancer and I designed também. É o passado do design, verbo regular. Coincidentemente aqui, 2 verbos regulares no passado. I designed websites for small companies. Tá vendo? Então, também você pode usar essa frase no job interview, né? Então, tá vendo, gente, como é que é a dinâmica do inglês para o trabalho? A gente pega aí uma situação e coloca ela em vários contextos. Então, what do you do for a living? Num socializing, né? Falando com estrangeiros, conversando numa conferência, num curso, com pares estrangeiros novos de outras unidades e tudo mais. Ou pessoas estrangeiras que você conhece no networking, ou, de repente, num job interview. Aí você usa o passado. Então, vamos lá. Mais um exemplo. Consultant, né? Essa é a palavra cuja pronúncia é a mais errada da face da Terra. Tem um dia na minha vida que eu não tenho que corrigir essa pronúncia, então vamos lá, devagarzinho, ó. Consultant. Então esse U aí tem som de Toda vez em inglês o U vai ter som de não. Nessa palavra vai. Em outras pode ter outras, né? Então, a pronúncia das vogais em inglês é um negócio meio confuso. Mas vamos lá. I work as a consultant. E aí, um exemplo, né? I advise on investments. Então, se você trabalha com consultoria, que também é uma opção, lembra daquele job gap, né? Aquele tempo que você ficou sem trabalhar. Às vezes a pessoa fez umas consultoriazinhas e quer dar uma valorizada aí nesse tempo, né? Que a pessoa ficou sem trabalhar e não quer dizer que ficou fora do mercado. É uma ótima maneira de você dizer que, embora você não estivesse trabalhando com uma empresa, você estava fazendo alguma atividade profissional na sua área, né? Você estava se desenvolvendo, isso é bem legal. Então, no passado, lembra que eu passava de worked. So, I worked as a consultant and I advised on investments. Esse foi o exemplo, né? O consultant pode ser consultancy work, pode ser de várias outras maneiras. Very well. Então, esse é mais um exemplo do trabalho com consultancy. Very well. Aí, tem um outro exemplo também que é muito comum hoje em dia, né? Tem os famosos empreendedores. Empreendedores, né? E aí, essa palavra, vou te falar, hein? Se tivesse aí como ouvir vocês falando essa palavra, eu queria ouvir. Então, I'm an entrepreneur. Entrepreneur. Olha só que essa palavra que é difícil de falar, né? I'm an entrepreneur. Eu sou um empreendedor, eu sou uma empreendedora. I'm an entrepreneur. E aí, por exemplo, I'm an entrepreneur, nesse caso é uma pessoa que trabalha com, sei lá, tá lançando um aplicativo. Eu já conheci várias pessoas fazendo networking, né? Pessoas que trabalhavam com lançamento de aplicativos, né? E é uma coisa bem interessante. Então, esse foi um exemplo de alguns profissionais que eu encontrei na minha vida. I'm an entrepreneur, I'm launching an app. Então, você é um empreendedor, você está investindo a sua energia, o seu capital em quê? Aí, no caso, foi, né? I'm launching an app.
Pode ser um produto, né? I'm designing a product. I'm designing a new solution for whatever. Tá vendo? Então, repete aí, ó. Entrepreneur. Entrepreneur. I'm an entrepreneur. Mas se você não for um entrepreneur, ok. Né? Esquece essa palavra aí, porque é muito difícil de falar. Então, vamos lá. Você também pode ter o seu negócio. E aí, a gente pode usar o verbo own. O verbo own é possuir. Pode falar I have a business or I own a business, né? Então, eu quis trazer esse verbo aqui diferente já para você elaborar mais aí no seu vocabulário. Então, né, você que quer sair do basic para o more intermediate advanced English. Então, eu vejo você falar, ao invés de você falar I have a business, você fala I own a business. Então, eu tenho um negócio próprio, meu negócio. Você também pode usar a expressão I run my own business, né? Então, run não é correr. Nesse sentido aqui, né? Run é você administrar uma empresa, né? Então, no Business English, o run pode ser também administrar. So, I run my own business. What do you do for a living? Well, I run my own business. E aí você fala o tipo de business que você tem. Pode ser company também, né? I own a company. I run my own company. Se for o caso, se você tiver o seu próprio negócio, né? E agora, e se você não tiver ainda formado, se você não tiver uma carreira ainda, né? Eu fiquei pensando, de repente tem alguém aqui que ainda está na faculdade, que ainda não se formou. Como é que fala isso em inglês? Vamos lá. Se você já se formou, pelo menos você vai aprender aí uma coisa nova para falar. Olha só. I'm an undergraduate student, dei um exemplo aí, of computer science. Então, se você ainda está na faculdade, você é um undergraduate student. I'm an undergraduate student of computer science. Se você quiser até falar o ano que você tá, né? I am a third year undergraduate student of computer science. Aí você bota o ano na frente do undergraduate. I'm a third year, tô no terceiro ano. I'm a third year undergraduate of computer science, of psychology, of economics, e por aí vai. Você pode também falar que está no último ano, né? I am an undergraduate student of computer science. I'm in my last year, né? Estou no meu último ano, né? In the last year. Acho que também, quando é o último ano, eles falam senior, né? Senior year também, se não me engano. Então, se você ainda não terminou a faculdade, você pode falar, né? What do you do for a living? What's your occupation? Né? Que é o que isso significa. Né? I'm an undergraduate student. Né? Ou você pode também falar que você ainda está na faculdade, né? I'm still in college. Working on a degree in economics, for example, né? Eu ainda estou na faculdade. Você também pode falar I'm still at university, or I'm still in college, working on a degree in, I don't know, business administration, on computer science, whatever. Ok? Então, até agora a gente viu possibilidades de falar sobre o seu degree, né? Falar sobre a sua atividade profissional. Foi bom, gente? Falar sobre a sua área de atuação, falar sobre a sua empresa, falar que você é independente, que você é freelancer, que você é consultant, que você é estudante ainda universitário. E agora vem aquele assunto tão delicado. E se você estiver desempregado? Então, a frase é essa aqui, ó. I'm unemployed. Ou então você pode falar I'm jobless. Tem até uma terceira alternativa que é I'm in between jobs. I'm in between jobs, né? In between jobs. Entre um emprego e outro, tal, mas ainda não me encontrei, né? Mas eu sei que tem gente que não gosta de falar isso, né? Talvez no meio, né, das pessoas, talvez a pessoa ache que não sou bem ela falar que ela está desempregada, mas como é que eu vou falar então que eu não vou mentir, falar que eu estou empregado se eu não estou, mas eu não queria usar unemployed, eu não queria usar jobless, eu queria usar outra coisa, uma alternativa assim mais interessante, né? Eu não vou mentir, mas ao mesmo tempo também vou colocar de uma maneira diferente, de repente de uma maneira mais positiva. Então, umas alternativas aí, ó, anota aí, quem tá aí jobless, quem tá unemployed, vocês podem usar essas duas expressões aqui, olha, I'm transitioning. I'm transitioning quer dizer que eu tô fazendo uma transição de carreira. É a maneira mais bonita de falar assim, eu saí do emprego, tô tentando achar outro. Então, I'm transitioning, né? What do you do for a living? Well, I'm not working right now, you know, I'm transitioning. Tô fazendo uma transição de carreira. E tem também essa outra que é a alternativa, né? I'm taking a career move. E de fato, às vezes a pessoa está desempregada porque ela saiu de um emprego e ela está querendo mudar de área, ela está querendo, de repente, trabalhar para uma outra empresa, um outro ramo, uma outra coisa. E aí ela acaba, de repente, ficando aí um tempo jobless, porque ainda não conseguiu encontrar a empresa que ela quer se reposicionar. Então, se recolocar, né? E aí você pode também falar, I'm taking a career move. So I have
been looking for a new job because I'm taking a career move. E aí tá mudando de área e tudo mais. Então tem essas duas alternativas aí. Olha que interessante. Se você não quiser dizer que você está desempregado, né, literalmente, jobless or unemployed, você pode usar aí I'm taking a career move or I'm transitioning, ok? Very well. Tá anotando aí, pessoal? Vamos lá. Mas também você pode dizer que você está procurando um emprego, né? I am currently looking for a job in my field, which is computer science, which is technology, which is QA, quality assurance, né? Então, assim, ao invés de você, na lata da pessoa já falar assim, I'm unemployed, você fala, a pessoa pergunta, what do you do for a living? Well, you know, currently I am looking for, ou então I'm currently, né? I'm currently looking for a job in technology, in IT, in programming, in software development. Ok? Então você pode usar essa expressão aqui, que eu estou procurando um emprego. Ao invés de você dizer que está empregado, desempregado, você fala que está procurando emprego. Né? Então, para de repente soar diferente, né? Ok. E tem também aquelas pessoas privilegiadas que conseguem, né? Ficar um ano sem trabalhar para pensar na vida, para repensar os seus princípios, a sua carreira, né? Isso acontece com muita gente. E aí você pode dizer o quê? I'm taking a sabbatical. Né? What's a sabbatical? A sabbatical is a break from work. É tipo uma pausa que você faz para ficar um ano, de repente, estudando, ou viajando, ou analisando negócios, não sei. Então, pode ser uma alternativa, né? I'm taking a sabbatical. Okay, so I'm taking a sabbatical. I'm taking a break from this area. So I will travel, I will study, alguma coisa assim. Vou viajar, vou estudar, ok? Então, é isso. Tem mais uma também aqui que eu coloquei, que é quando você... Quero ver quem sabe essa, hein? Como que se diz aposentado? A gente quase... Eu esqueci a palavra em português. Retired. What do you do for a living? Well, I don't work anymore because I'm retired. Ou então você pode ter uma atividade profissional, né? I am officially retired, but I work as a freelancer. Né? Então, oficialmente eu sou aposentado, mas eu trabalho como freela, né? Fazer alguma coisa. Então, dona de casa é housewife. I'm a housewife, which is a pretty hard job, right? Ser dona de casa não é fácil. It's really hard. And I'm a full-time mom. Full-time mom. Por que eu coloquei esse I'm full-time mom here? Eu já tive um treinamento para uma entrevista onde uma pessoa, ela ficou quase um ano sem trabalhar porque realmente ela quis se dedicar ao filho. E ela ia fazer uma entrevista com americanos. E eu lembrei que os americanos têm essa expressão aí, I'm a full-time mom. Né? E aí a gente montou uma resposta bem legal assim. Ela falou, I stopped working for a year because I dedicated to being a full-time mom. Que eu queria me dedicar 100% do meu tempo a ser mãe, né? Eu queria aproveitar a maternidade, por isso que eu fiquei. Isso é uma justificativa bem legal, né? Então, quer dizer, você não está fora do mercado de trabalho porque você não conseguiu encontrar uma oportunidade e tudo mais, tá? Você se dedicou à maternidade. E ela fez a entrevista e falou isso, e na hora que ela falou isso, ela sentiu que ela impressionou, gente, é sério. Eles olhavam e falaram, oh, that's wonderful, that's wonderful. Então, assim, as pessoas, né, os americanos, eles valorizam essa coisa da família, né? Very well, muito obrigado. Thank you very much for your time, guys. Have a nice week. E continuem acompanhando os conteúdos do LinkedIn, tá bom? Tem sempre uma coisa nova lá. Tem sempre uma coisa para ajudar você a melhorar o seu inglês para a carreira, ok? Bye, bye, guys. See you, take care e até a próxima.